Roberto Carlos visita a antiga casa de Silvio Santos, mas enfrenta humilhação ao tentar ler a Bíblia. Roberto Carlos e Silvio Santos sempre foram ícones da cultura brasileira. Dois gigantes que marcaram gerações com talento, carisma e humildade. Mas o que poucos sabem é que, além do respeito mútuo, havia algo que os unia profundamente: a fé em Deus. Por isso, quando Roberto Carlos teve a oportunidade de visitar a antiga casa de Silvio Santos, decidiu fazer algo especial. Ele queria prestar uma homenagem emocionante e lembrar da importância da fé na trajetória do apresentador. A antiga casa de Silvio Santos era um lugar cheio de memórias. Era ali que, por anos, o apresentador viveu momentos de alegria, desafios e reflexões. Para Roberto Carlos, estar naquele local era uma forma de homenagear um amigo e um homem de fé. Ele foi recebido por algumas pessoas próximas ao apresentador, incluindo jornalistas e convidados que estavam ali para relembrar histórias marcantes. Em meio às conversas e recordações, Roberto sentiu vontade de fazer algo especial. Silvio sempre foi um homem de fé. Gostaria de ler um pequeno trecho da Bíblia para lembrar do que realmente importa. Mas assim que pegou a Bíblia, a reação de alguns presentes foi de puro desprezo. Algumas pessoas na sala começaram a rir baixinho. Outras fizeram expressões de impaciência e descaso. Ah, não, agora virou culto? Estamos aqui para falar de televisão, não de religião. O comentário mais duro veio de um jornalista que estava presente. Silvio Santos é um ícone da TV, não um pastor. Vamos focar no legado dele e deixar essa conversa de fé para outro momento. O ambiente, antes respeitoso, se transformou em um clima de constrangimento. Roberto Carlos, que apenas queria prestar uma homenagem sincera, foi interrompido e tratado com desdém. Mas sua reação pegou a todos de surpresa. Ao invés de revidar ou se irritar, Roberto Carlos sorriu com serenidade. Ele olhou para a Bíblia em suas mãos, respirou fundo e disse: Silvio sempre me disse que tudo o que conquistou foi porque Deus permitiu. Eu sei que ele não teria vergonha de ouvir essa palavra. Dito isso, ele não insistiu, nem discutiu. Simplesmente fechou a Bíblia, manteve a postura e seguiu a conversa. O silêncio tomou conta da sala. Alguns ali perceberam o erro que haviam cometido, mas outros ainda não enxergavam a gravidade do que tinham feito. O que ninguém sabia era que um acontecimento inesperado mudaria tudo em poucos dias. Apenas 3 dias depois daquele encontro, um dos jornalistas que havia ironizado Roberto Carlos recebeu uma notícia preocupante. Sua mãe, já idosa, sofreu um problema de saúde grave e precisou ser internada às pressas. Os médicos foram diretos. O estado dela era crítico e não havia muito o que fazer. Aquele homem, que até então sempre se considerou cético e distante da fé, se viu completamente perdido. Pela primeira vez, percebeu que não tinha controle sobre a situação. E então, em meio ao desespero, ele se lembrou da cena de Roberto Carlos segurando a Bíblia. Será que a fé pode realmente mudar alguma coisa? Sem saber o que fazer, ele fez algo que jamais havia feito antes. Orou pela primeira vez. Com os olhos cheios de lágrimas, disse em voz baixa: Deus, se o Senhor realmente existe, me ajude a salvar minha mãe. Me perdoe por todas as vezes que duvidei. E então, algo impressionante aconteceu. Na manhã seguinte, quando os médicos foram examinar sua mãe, eles ficaram perplexos. O estado dela, que era considerado crítico e irreversível, começou a melhorar de forma inexplicável. Os médicos não conseguiram explicar como aquilo era possível, mas aquele jornalista sabia a resposta. Foi então que, tomado por uma mistura de emoção e arrependimento, ele tomou uma decisão: procurar Roberto Carlos pessoalmente para pedir perdão. Em um evento dias depois, ele se aproximou do cantor e, visivelmente emocionado, disse: Roberto, eu fui um dos que riram de você quando você tentou ler a Bíblia.
Mas depois do que aconteceu na minha vida, eu entendi que Deus realmente existe. Me perdoe pelo desrespeito. Roberto Carlos sorriu com carinho e respondeu: Eu não guardo mágoa. Deus tem formas misteriosas de tocar os corações. Naquele momento, aquele homem entendeu que a fé não precisa ser imposta. Ela se revela no tempo certo, para quem estiver disposto a enxergar. Essa história nos ensina algo muito poderoso. Nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir sobre a fé. Algumas riem, debocham e até humilham quem acredita. Mas Deus não precisa de defesa. Ele age no tempo certo e da forma certa. Roberto Carlos não precisou discutir ou se impor. Ele simplesmente permaneceu firme e, no fim, foi sua fé que tocou um coração que antes estava fechado. E você? Já passou por uma situação que te fez enxergar a vida de outra forma? Me conte aqui embaixo.